Olá pessoal, bom dia. Bom, neste vídeo aqui eu vou falar um pouco sobre as energias, dar um pitaquinho assim nessa questão das energias que andam rolando lá pela aquela região da Europa, mais pro lado da Ásia, lá na Eurásia, diante da guerra que está acontecendo lá na Ucrânia, né? Da Rússia com a Ucrânia. Então veja bem, olha, as energias naquela região ali entre a Europa e a Ásia não estão boas porque, veja, vamos analisar, isso aqui é só uma palhinha, não vou me aprofundar nisso daqui, vamos conversar meio que, né? É apenas uma palhinha rápida. Então, olha, tem a questão, vamos falar da Rússia, da China e da Ucrânia. Então, veja, vamos começar pela Ucrânia. Então, olha, quanto à Ucrânia, o que a gente está vendo? As pessoas, um êxodo de pessoas fugindo para os outros países vizinhos ali, tá certo? Largando tudo para trás. Então, o que você vê? As pessoas estão deixando as suas casas, o seu lar. Está ocorrendo separações familiares, né? A gente tem visto, quem está acompanhando os jornais diariamente está vendo aquelas separações familiares, porque foi decretado lei marcial lá na Ucrânia e os homens têm que ficar para lutar. Então quem está indo embora, na verdade, agora, por agora sim, são as mulheres com as crianças e os filhos. Mas quem é homem de 18 a 60 anos tem que ficar para guerrear. Tá certo? Então, separações familiares forçadas. E os mortos da guerra. Então, veja bem, o que eu quero lembrar é o seguinte, ó. O bem maior de uma pessoa é sua vida. Veja o que está acontecendo com os ucranianos. Mortos. E segundo, depois da vida, o outro maior bem que nós possuímos é a nossa casa, é o nosso lar. Isso eu já falei nos vídeos anteriores. Então, veja. Se há pessoas morrendo e perdendo suas casas, a situação kármica é bem grave dos ucranianos. Tá certo? Agora vamos... Aqui eu falei um pouco da Ucrânia. Agora eu vou falar da Rússia e da China. Então, olha... Vamos falar, já que estava falando da Ucrânia, vamos falar da Rússia agora. Então, olha, o presidente Putin disse o tempo todo que as alegações do Ocidente aqui de invasão da Ucrânia era histeria. Isso ele falou o tempo todo. Já os Estados Unidos afirmaram categoricamente sempre. Eles tinham certeza que ele iria invadir a Ucrânia. Tá? Então, o presidente Vladimir Putin é um mentiroso. Primeiramente, que ele afirmou o tempo todo que essa questão de nós aqui no Ocidente falarmos que ele ia invadir a Ucrânia era uma histeria. Ele falou o tempo todo que isso era uma histeria. Tá? Que isso não iria ocorrer. Tá? Já os Estados Unidos tinham certeza. Falaram o tempo todinho que ele iria invadir a Ucrânia. O tempo todo. Eles tinham certeza. Agora, bom, o presidente Putin ele fez duas ameaças. Ele falou que se alguém do Ocidente intervir na guerra da Rússia com a Ucrânia, vai haver uma reação que ninguém nunca viu, assim, uma coisa, né? Quer dizer, uma situação meio apocalíptica aí. Diz que se alguém intervir, ele vai reagir de uma maneira que ninguém nunca viu. Essa foi a primeira ameaça.
E segunda ameaça, na verdade ele ameaçou a Suécia e a Finlândia, dizendo que se a Suécia e a Finlândia passarem a fazer parte da OTAN, ele vai retaliar, ele vai reagir militarmente. Tá certo? Ele já deu um alô. Então, quer dizer, eu não acredito que o plano dele seja apenas a Ucrânia. Tá certo? Porque logo depois que a União Soviética se desfez, ele foi um dos primeiros a ir a público dizer que aquilo não daria certo. Então, lá mesmo, não só ele como outras autoridades, não gostaram daquele desmantelamento da antiga União Soviética. Tá certo? Por que eles permitiram a desintegração da União Soviética se eles depois iriam alegar que fazia parte do território deles? Não dá para compreender. Por que eles permitiram? Agora, a guerra voltou na Europa. Tá certo? Mas ele já deu um alô, porque, veja, a Suécia e a Finlândia, que fica mais ao norte, não tinha nada a ver com o Império Russo. Assim, com a União Soviética. Com o Império Russo não, mas com a União Soviética. Mas ele já deu um alô, que se a Suécia e a Finlândia passarem a fazer parte da OTAN, eles vão intervir militarmente. Então, quer dizer, o plano dele não é só a Ucrânia. Tá certo? Agora, veja bem. No território da Ucrânia existe a usina de Chernobyl, que explodiu um reator nuclear lá em 1986 e matou muitas pessoas e espalhou radiação para vários outros países. Tá certo? Como ele disse que... Porque a Rússia tem milhares de ogivas nucleares aí prontas para serem disparadas. Agora, o pessoal fica atento a essa questão da usina de Chernobyl. Que ali o índice de radiação na cidade ali mesmo, ali já, onde se situa a usina nuclear, o índice de radiação é elevadíssimo. E a movimentação de tropas na região já começou a produzir aumento dos níveis de radiação ali. Tá? Se houver uma explosão, outra explosão na usina de Chernobyl, a radiação ela vai elevar, vai subir para a alta atmosfera e vai se espalhar ao redor do mundo, a radioatividade, aqueles níveis de radiação, aquelas partículas radioativas. Semelhante àquela explosão que aconteceu no Oceano Pacífico com o vulcão em Tonga. As partículas, os ventos trouxeram as partículas até o Brasil. Chegou até aqui onde eu moro, em São Paulo, no Brasil. Aquelas partículas que o vulcão ejetou com a explosão. Se acontecer uma explosão na usina de Chernobyl e chegar na alta atmosfera, a radiação vai percorrer o mundo, vai dar volta ao mundo e vai contaminar inúmeros países. Tá certo? Agora veja bem, vou falar da China. Então, olha, é uma impressão minha, assim, ó, sob a aura de prosperidade, parece haver algo, assim, algo sombrio. Porque, veja bem, o que eu estou falando ali é que as energias naquela região não andam bem, porque, olha, tem essa guerra e o presidente Vladimir Putin já deu uma ideia dos planos dele aí, quando ele mencionou a Suécia e a Finlândia. Os planos expansionistas dele, que ele não vai parar só na Ucrânia, não pretende parar apenas na Ucrânia. Depois ele vai inventar algum outro pretexto para invadir a Finlândia e a Suécia. E aqueles outros países ao redor ali, que faziam parte da União Soviética. Então,
Então, como eu estava dizendo, as energias por ali não estão bem. O que eventualmente pode vir para a Europa propriamente dita, porque ali é a Eurásia, né? Já é uma divisão da Europa com a Ásia. Mas da Ucrânia para dentro, assim, entrando mais para dentro, já é a Alemanha, a Polônia, ali já é a Europa mesmo. Alemanha, Polônia, tá certo? Eventualmente isso pode vir mais para dentro aqui, mais para o lado oeste da Europa, para cá mais, né? Agora vem aí, no caso da China é o seguinte, detalhe aqui, ó, tá certo? Não se trata de acusação nem nada, mas o que eu vou dizer aqui está na cabeça de muitas autoridades ao redor do mundo. Olha, até hoje existe uma desconfiança de que o coronavírus foi um vírus fabricado, ou no mínimo que escapou de laboratório. Tá certo? Mas como o sonho da China era se tornar uma grande potência, veja, teve gente que, inclusive, isso daqui na verdade, para quem se falava muito antes assim do coronavírus, se falava muito em guerra biológica ou bacteriológica, uma guerra biológica. Muita gente ao redor do mundo tem essa séria desconfiança de que esse vírus foi fabricado, ou que no mínimo escapou de algum laboratório lá na China, que já foi inclusive algumas comissões lá, investigar em loco mesmo, lá, naqueles laboratórios lá, né? Em Wuhan, ou Wuhan, tá certo? Então veja bem, olha, o vírus saiu da China, e isso não foi inventado na Paraíba, aqui no Brasil. Tá? O vírus veio da China e espalhou pelo mundo. A origem da pandemia do coronavírus é a China. Agora, que nem eu falei, existe uma seríssima desconfiança no mundo todo de que esse vírus foi fabricado ou que no mínimo escapou do laboratório, naqueles experimentos e tal. Quer dizer, muita gente ficou desconfiada desse negócio de guerra biológica, coisa do tipo. Então veja bem, olha. O coronavírus saiu da China e agora temos a guerra da Rússia invadindo a Ucrânia. Então as energias naquela questão, a minha análise é de espiritual, não tem nada a ver com política. Então as energias ali não andam bem já faz algum tempo. Tá? Principalmente depois do aparecimento do coronavírus na China, em Wuhan. Então olha, sobre essa hora de prosperidade, parece haver algo sombrio. Agora nós precisamos aguardar os próximos capítulos aí dessa. Lembrando também que a Rússia não teria essa liberdade de ação toda se não fosse o parceiro China. Se a China não fosse sua parceira, né? Tá certo? Eles ficaram mais soltos assim, para poder agir, porque a China é vizinha e é a segunda economia do mundo. Tá? Se não fosse a China, a Rússia talvez ficasse, né, devido às sanções econômicas ao redor do mundo. Tá? Mas é isso aí, né? Por enquanto seria só isso mesmo. Tá? Bom dia.